Segundo Reis, capítulo 6, do verso 1 ao 7. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. E respondeu Eliseu: ide. Mas disse um dos servos: serve-te em ires com os teus servos. E ele então tornou a responder: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira, e sucedeu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque o machado era emprestado. E perguntou o homem de Deus: onde foi que caiu? Mostrou-lhe o lugar. E então Eliseu cortou uma madeira e lançou-a ali, e fez flutuar o ferro do machado, e disse: levanta-o, estende. E ele estendeu a mão e o tomou. Amados, o tema dessa mensagem fala sobre a restituição daquilo que nós perdemos um dia. E nós sabemos que naqueles dias em que isto aconteceu, na vida de Eliseu, dos seus discípulos, dos discípulos dos profetas, a história relata que havia uma escola de profetas nesse tempo. E se nós olharmos para o primeiro livro dos reis, o segundo livro dos reis, nós vamos ver que foi uma época no povo de Deus em que muitos milagres aconteceram pelas mãos dos profetas. Havia uma escola de profetas no tempo de Eliseu. Haviam outros profetas também. Havia outros profetas e eles tinham os seus discípulos e moravam juntos, como que num internato ali naquela escola. E de repente alguém se atentou para o fato de que a escola estava crescendo em quantidade, em número de pessoas, e a infraestrutura daquele lugar já não comportava mais. E houve então uma ideia de que eles saíssem em busca de madeira para que eles pudessem fazer uma parte a mais naquele lugar. E assim então, diante da aprovação do profeta Eliseu, era o líder daquela escola, eles saíram, eles convidaram Eliseu para ir com eles. Isso foi uma atitude importante. E de repente, quando estavam lá desempenhando a tarefa que eles tiveram a ideia de fazer em conjunto, uma das ferramentas de um daqueles homens, que por sinal foi justamente a ferramenta daquele que pegou emprestado, foi a que caiu no rio Jordão, um rio profundo com águas escuras. Eles não podiam ver o ferro do machado. E o profeta Eliseu perguntou: onde foi que caiu? Em qual direção? Naquele momento Eliseu corta uma madeira e coloca sobre as águas, toca nas águas do Jordão e faz o ferro do machado flutuar. E ele olha para aquele homem, aprendiz de profeta, e diz: estende a sua mão e pegue o machado. Esta narrativa, esse texto, essa história, ela aponta para uma situação de crescimento na vida das pessoas. Talvez as novas demandas, as exigências que o próprio crescimento traz, e isso tem aplicação direta na nossa vida, às vezes no campo da nossa vida profissional, às vezes no campo da nossa vida de relacionamento mesmo, interpessoal. Nós estamos crescendo nos nossos relacionamentos, estamos aumentando a nossa rede de amizades. Hoje, inclusive, nós contamos com o apoio tecnológico das redes sociais, que muitas vezes, em vez de apoiar, até trabalham contra o desenvolvimento da nossa vida. Mas nós, às vezes, encontramos algumas demandas com relação ao nosso crescimento. E a pergunta que nós precisamos fazer é: como vamos lidar com essas demandas? Em que direção nós vamos crescer? Como que nós vamos ampliar os nossos relacionamentos? Alargar as nossas tendas, por exemplo, como foi a ideia que um daqueles aprendizes de profeta, eles tiveram naquele momento. Esse texto também aponta para as dificuldades que nós encontramos quando nós queremos crescer. E crescimento também é necessidade que temos na nossa vida. Às vezes nós estamos acomodados diante de uma situação, diante de uma circunstância, até mesmo até onde Deus nos levou.
Mas essa acomodação, se ela tiver um sentido de conformação com algumas situações que às vezes trazem desconforto à nossa vida, ao nosso espírito, nós precisamos repreender este sentimento e avançarmos, buscarmos qual é a direção, qual é a orientação de Deus para continuarmos ou deixarmos continuar a obra que o Senhor já está fazendo na nossa vida. E aí nós podemos identificar alguns fatores que impedem o nosso crescimento, ou seja, algumas dificuldades. Naqueles dias, os discípulos de profeta encontraram a falta de infraestrutura. Mas hoje, por exemplo, nós encontramos a falta de tempo para nos relacionarmos com Deus, a falta de um espaço adequado, a falta de motivação. E às vezes o que tem motivado muitos de nós a buscarmos a presença de Deus é justamente aquilo que nós não queremos passar na nossa vida, que são os problemas. São os desajustes, os desacertos. Mas se nós olharmos para aquilo que a Bíblia sempre colocou como um direcionamento para aqueles que querem ser homens e mulheres de Deus, nós vamos enxergar que em toda circunstância da nossa vida, há um motivo, há uma motivação para nós buscarmos aumentar, crescer e vencermos as dificuldades com relação aos nossos crescimentos diante de Deus, principalmente no nosso relacionamento com o Senhor. Esse texto também aponta para a necessidade de uma presença constante de Deus na nossa vida. E a pessoa do profeta Eliseu representava ali a presença do Senhor entre eles. Eram discípulos, eram aprendizes, cada um trazia consigo uma expectativa de que um dia Deus haveria de usá-los, e eles estavam ali se preparando. Eu creio que aquela escola de profetas era um ambiente de santidade. Eu creio que aquela escola de profetas era um ambiente onde a pessoa de Deus estava sendo sempre lembrada, sempre buscada. E cada um deles estava aguardando o momento em que Deus haveria de levantá-los, por exemplo, para ser o profeta relevante naqueles dias. Mas Eliseu era o líder deles. Eliseu era o profeta por meio de quem Deus estava falando, por meio de quem Deus estava operando. Mas se nós lembrarmos na história, nós vamos ver que Eliseu foi aprendiz do profeta Elias. E que nos dias de Elias, Eliseu estava lá, reparando como aquele homem se relacionava com o Senhor. Elias pedia a Deus que parasse de chover, Deus fazia parar de chover. Elias pedia a Deus que voltasse a chover, Deus fazia chover. Elias pediu a Deus que ressuscitasse um menino, Deus ressuscitou aquele menino. E Eliseu, quando Elias partiu, deixando-o no seu lugar, pela própria orientação de Deus, Eliseu pediu porção dobrada do Espírito do Senhor que habitava na vida de Elias. E a Bíblia traz o relato de 7 milagres que Elias fez, mas não por coincidência, mas por determinação, por resposta do pedido de Eliseu, a Bíblia relata 14 milagres que Eliseu fez, demonstrando que realmente Deus respondeu à oração daquele homem quando pediu porção dobrada da unção do seu professor, o grande profeta Elias. Esse texto, irmãos, mostra que a presença de Deus muitas vezes se faz na nossa vida por meio de pessoas. E às vezes o profeta que Deus tem levantado na sua vida não precisa ter a palavra de Deus na sua boca, mas é o profeta que traz testemunho pessoal, exemplo, e mostra para você, através de atitudes, aquilo que Deus tem trazido por mensagem para este tempo na sua vida. E atitudes falam muito mais alto do que palavras. As palavras às vezes convencem, mas os exemplos, as atitudes têm o poder de nos arrastar, de nos empurrar. Elas agem muito mais forte na nossa vida. Mas há uma característica nesse texto, nesta história, que aponta também para as perdas que muitas vezes nós deixamos acontecer na nossa vida, ou durante a nossa caminhada de vida aqui. E olha que lá no Éden, quando Deus terminou a criação e concluiu com o homem,
Ele apresentou toda a natureza para Adão e disse que era para Adão cultivar e cuidar. E o grande problema da maioria das perdas que nós temos experimentado na nossa vida aqui, justamente porque nós não cuidamos daquilo que Deus nos tem dado, daquilo que é a bênção do Senhor. Esse texto fala da perda de um simples machado, mas que naquele momento representava muito na vida daquela pessoa que o perdeu. E talvez você esteja hoje vivendo dias de perdas, talvez perdas na sua família, talvez perdas financeiras, no seu trabalho, na sua profissão. Mas há uma perda que você não pode se conformar nunca, que é a perda da comunhão com Deus. Ela é a essência e ela será a origem através da qual Deus haverá de restituir tudo que você perdeu ao longo da sua vida aqui. E a palavra do Senhor nos mostra momentos em que há promessas de restituição para a nossa vida. Augusto Cury fez um comentário num dos seus livros, que a nossa vida é um empreendimento que nós não podemos deixar quebrar, nós não podemos deixar falir. Nós possuímos defeitos, nós às vezes vivemos de forma ansiosa, com ansiedade na nossa vida, mas nós nunca podemos nos esquecer que a nossa vida é uma empresa que não pode ser levada à falência. E a grande questão é que os nossos erros, as nossas atitudes, é que tem feito com que muitas pessoas tenham desistido das suas vidas, tenham desistido dos planos de Deus para as suas vidas e tenham deixado de sonhar. Augusto Cury diz que para ser feliz é necessário reconhecer que vale a pena viver, dar valor à vida. A única coisa que nós não podemos deixar perder aqui é a nossa vida. E a nossa vida só não é perdida quando ela está nos braços do nosso Senhor. Jesus olhou para os seus discípulos e disse que aquele que viesse após ele, ele não lançaria fora. E na oração que ele fez de intercessão, lá em João capítulo 17, ele começa a interceder pelas pessoas. Ele diz: Pai, eu intercedo, eu oro por eles, porque eles estão no mundo, mas eles não pertencem a este mundo. O Senhor me deu. O Senhor acrescentou a mim. Então existe um compromisso da parte de Deus em Jesus Cristo, de nos manter vivos com alegria, com esperança. Há pensadores que dizem que a nossa vida acaba quando nós deixamos de sonhar, quando nós perdemos uma perspectiva de futuro. E há muitas pessoas que hoje ainda respiram, mas que já perderam a sua vida. Há muitos casamentos que hoje estão sendo vistos debaixo do mesmo teto, mas que já não existem mais. Há muitas pessoas que estão frequentando os cultos nas igrejas, mas que a sua vida espiritual já não é mais operada por Deus há muito tempo. Já não tem tido experiências com o Senhor há muito tempo. E nós precisamos ter atenção a momentos como esse, que às vezes nós deixamos as coisas se perderem na nossa vida. A história desse texto é uma história curta, mas é muito rica em detalhes, irmãos. E há lições práticas de vida aqui. A primeira delas é que nós vivemos uma vida permeada de necessidades individuais, outras necessidades coletivas, mas a orientação de Deus é que prevaleça sempre o senso de comunidade. E isso acontece na nossa igreja, isso acontece na nossa família, acontece no nosso ambiente de trabalho. Quando um dos discípulos percebeu que aquele lugar estava estreito demais para eles, aquela escola de profetas já não estava mais comportando a quantidade de alunos que ela tinha, eles observaram e falaram da sua necessidade. Chegaram para Eliseu e disseram: olha, eis que o lugar que nós temos habitado contigo, Eliseu, tem sido um lugar estreito demais para nós. E na verdade, irmãos, existem coisas ou situações que às vezes têm trazido um desconforto para a nossa alma, para o nosso espírito, e tem afetado às vezes o nosso coletivo, afeta a nossa família. E normalmente quando está afetando a nossa família, afetando os nossos relacionamentos,
a nossa natureza humana e errônea, que nos leva a errar, ela sempre tende a fazer com que o nosso juízo pessoal aponte para o outro como sendo a causa do nosso problema. Você já viu ou não, já teve com pessoas ou não, que por estarem passando por uma dificuldade espiritual tremenda na sua vida, começaram a achar que, por exemplo, que a sua igreja estava fria, que a sua igreja não tinha mais o poder de Deus. Vocês já devem ter passado por situação, ouviram pessoas passar por situação em que estavam passando por um esfriamento no seu casamento e sempre colocavam a culpa no outro, como sendo o outro que não lhe dava mais carinho, o outro que não lhe dava mais atenção, o outro que não correspondia mais às suas expectativas. Mas o senso de coletividade que a palavra de Deus aponta para nós nos faz ver que a nossa vida, ela não vive só em função do outro, mas o outro também vive em função de nós. Então, o que nós vivemos, o que nós estamos sentindo, as experiências que nós estamos passando, é fruto de uma experiência de relacionamento, em primeiro lugar com Deus, mas em segundo lugar com as pessoas também. E o grande problema é que às vezes o nosso relacionamento com Deus já se esgotou. Paralisamos, erramos porque fazemos isso, ou porque permitimos isso acontecer na nossa vida. E aí, naturalmente, os nossos relacionamentos com as pessoas também fracassarão. Naturalmente. O senso de coletividade trabalha no coração de uma pessoa humilde e que quer sempre contribuir com o que compete a ela. Então, o marido, quando percebe que o relacionamento conjugal está frio, ele vai ver o que eu preciso fazer, Deus, para melhorar a situação do meu casamento. O crente, quando percebe que ele não ouve mais a palavra de Deus, que ele não sente mais a presença de Deus, que nas suas orações ele não sente o efervescer do Espírito Santo, ele pergunta para Deus de forma humilde: Senhor, o que está acontecendo de errado na minha vida? Onde foi que eu errei? Aonde foi que eu perdi o meu machado? Onde foi que eu deixei escapar de mim a presença doce, santa e poderosa do Teu Espírito Santo? Mas para isso é necessário humildade. Para isso é necessário senso de coletividade, não apontar para o outro em primeiro lugar, mas sim olhar para dentro de si mesmo e buscar saber qual é a sua responsabilidade dentro desse processo. O que eu tenho feito de errado, aonde eu tenho falhado? E o que eu posso fazer, Deus? Essa é a grande pergunta. O que compete a mim, Senhor, para que o meu estado interior volte a ser como era antes, viver debaixo da graça, perceber a Tua unção, a manifestação do Teu poder na minha vida. Essa é a atitude daquele que tem um senso de coletividade e que valoriza a sua espiritualidade. Nós olhamos para esse texto e vemos que a Bíblia recomenda coragem, irmãos. A Bíblia recomenda disposição e recomenda também dependência de Deus. Eu creio que uma pessoa percebeu que aquele lugar já não estava bom mais e ele então teve a ideia, mas ele se apresentou e quis fazer a sua parte. Mas ao mesmo tempo que ele se apresentou, que ele se voluntariou, ele perguntou ao profeta Eliseu, que representava ali a presença de Deus, se ele concordava. Então isso representa a dependência do Senhor. Foi um homem que teve coragem para enfrentar o problema, por menor que fosse, mas quem enfrenta problemas, irmãos, na dependência de Deus, não importa o tamanho do problema. Quem conhece o tamanho do Deus a quem serve, não teme problemas, porque todo e qualquer problema que vier diante dele, será pequeno demais diante da grandeza do seu Deus. Então nós precisamos agir com coragem, precisamos agir com disponibilidade, precisamos nos apresentar, nos envolver, nos incluir dentro de um processo. Não adianta nós vermos as dificuldades, cruzarmos os nossos braços e pedirmos que caia do céu uma bênção, que venha suprir nossas necessidades, quando Deus espera que nós venhamos a participar do processo.
mas nunca podemos esquecer que é Deus quem faz. Por mais que as nossas mãos sejam usadas, é Deus quem opera através delas. E aqui nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, a segunda carta ao Timóteo, capítulo 1, verso 7. Olhando para aquele jovem que estava com uma grande missão pela frente, ele disse assim: Deus não nos tem dado espírito de temor ou espírito de covardia, mas nos tem dado um espírito de fortaleza, um espírito de amor e um espírito de moderação ou de equilíbrio. Se nós olharmos para a nossa vida nessas três perspectivas, a força de Deus que pode operar em nós, independente das nossas circunstâncias. Por exemplo, o apóstolo Paulo tem uma experiência pessoal de vida, dizendo quando ele estava fraco, que ele se sentia forte de fato, porque era o momento em que ele recorria ao poder de Deus. Ele via Deus agindo em direção a ele, tratando das suas questões, das suas debilidades, das suas fraquezas. Nós olhamos para o apóstolo Paulo, por exemplo, e vemos ele trazendo a tradução da lei de Deus, que antes era vista como sendo a lei da condenação. E em Jesus Cristo, Paulo vê a tradução da lei como sendo a manifestação do amor de Deus. E é esse espírito que o Senhor nos tem dado. Um espírito que traz equilíbrio para a nossa vida. Paulo fala sobre o fruto do Espírito, e uma das manifestações do fruto do Espírito é a temperança, o domínio próprio. Mas a maioria das manifestações do fruto do Espírito na nossa vida diz respeito ao nosso temperamento, a longanimidade, que é uma paciência divina, a forma como você encara as dificuldades, as surpresas que muitas vezes vêm na sua vida. E às vezes nós erramos porque nos lançamos diante das dificuldades sem antes pensar por que elas vieram e para que elas vieram. Nos lançamos em busca de uma solução sem antes buscar a solução de Deus, a opinião de Deus. Agora, quando nós deixamos o Espírito Santo tratar o nosso coração, a nossa mente, o nosso temperamento, nós começamos a experimentar algo maravilhoso que se traduz pela manifestação de Deus em todas as circunstâncias. O equilíbrio, irmãos, eu poderia dizer que é a maior marca do Espírito Santo na vida de um homem, na vida de uma mulher. Muitas pessoas apontam para os dons espirituais, mas o que a Bíblia nos ensina é que a verdadeira marca do Espírito Santo, ou seja, a plenitude do Espírito Santo, ela é vista nas pessoas, por Deus e depois pelos homens, no quanto elas deixam o Espírito Santo produzir frutos na sua vida. E é no temperamento, na maneira de reagir, na maneira de decidir, e na relação do fruto do Espírito, nós vemos em primeiro lugar o amor. E na sequência, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, a fé ou fidelidade. E todas estas coisas vêm de Deus para nós. Então eu posso hoje reagir diante das circunstâncias, dos problemas que às vezes aparecem, das surpresas que nos tomam de assalto, como aconteceu na vida daquele aprendiz de profeta. Eu posso reagir por mim mesmo. Eu posso buscar a minha solução. Mas se eu tenho a certeza da presença de Deus ao meu lado, eu tenho que recorrer ao Senhor. E aquele aprendiz de profeta não fez diferente. Ele gritou: ai meu Senhor. Ele buscou a direção de Eliseu, como sendo ali o representante de Deus. E Eliseu foi ao seu encontro e solucionou o seu problema através de um milagre que Deus estava operando ali. Você precisa crer que Deus está sempre disposto a operar um milagre na sua vida, irmão. Parece que às vezes nós achamos que estamos incomodando demais Deus.
Há coisas que nós queremos vencer com as nossas próprias forças, não pedimos a Deus, e às vezes eu já até ouvi esse comentário: não quero incomodar meu Deus, quero sofrer sozinho, quero vencer sozinho. Deus é um Deus que se importa com você, e se é para vencer, Ele quer vencer contigo, Ele quer te fazer um vencedor, Ele quer estar presente nos momentos de glória que Ele vai te dar. Se é para sofrer, Ele quer estar contigo nos momentos de sofrimento. Davi, na sua experiência do campo, ele disse: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu tenho certeza da tua presença comigo, Senhor. A tua vara e o teu cajado me consolam. E ele falava isso por experiência própria, de quem já tinha visto a manifestação do poder de Deus de forma milagrosa na sua vida. Então, às vezes nós reagimos por nós mesmos, mas nós precisamos parar com isso, irmãos. Dar um basta na intromissão que nós muitas vezes temos permitido acontecer do nosso próprio eu, dentro de um processo em que Deus tem que estar em evidência na nossa vida. Os discípulos dos profetas sugeriram uma atitude. E eu acho interessante que a atitude é algo que tem que estar sempre presente na nossa vida, na vida do cristão. No verso 2, olha aí comigo. Eles disseram assim: vamos então até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar no qual venhamos habitar. E Eliseu disse: então, vocês podem ir. A resposta de Eliseu naquele momento, ela representou o peso da importância que aqueles homens estavam dando à opinião de Deus, numa decisão simples que eles estavam tomando. Mas se nós nos acostumamos a dar peso, a dar importância, a dar valor à opinião de Deus nas decisões simples, irmãos, que dirá nas decisões mais complexas? Que dirá nos momentos mais importantes das nossas vidas? Então fica uma lição para nós: nós precisamos conviver com a aprovação de Deus sobre aquilo que nós estamos fazendo. Sabe por quê? A certeza da aprovação de Deus nos dá segurança. O grande problema que às vezes faz com que pessoas desistam ao longo da caminhada, e aqui eu me refiro não só à caminhada espiritual, me refiro também às lutas que nós enfrentamos no dia a dia. O grande problema que faz com que essas pessoas desistam é a insegurança acerca da presença ou não de Deus. Agora me responda: o que te faz inseguro acerca da presença de Deus nos seus empreendimentos de vida? A primeira resposta está no fato de você, por exemplo, não ter orado, não ter perguntado ao Senhor. E se você não consultou o Senhor, como é que você vai ter certeza da sua resposta? Quero falar de uma forma muito prática aqui, porque eu sei que tem jovens aqui na igreja que estão passando por um momento decisivo com relação ao sucesso da sua vida familiar, da sua vida emocional, e aí eu poderia até incluir da sua vida espiritual também. Muitos jovens têm se lançado num relacionamento sem antes perguntar se Deus aprova ou não. Muitos jovens têm se lançado e entregue o seu coração a pessoas sem ter tido um cuidado de saber se o coração dessas pessoas já pertence ao mesmo Deus em quem elas creem. E quando o apóstolo Paulo fala do jugo desigual, ele diz: que sociedade tem a luz com as trevas? Quando ele fala de que o crente, aquele que já se entregou para Deus através de Jesus, não deve ter um relacionamento com o não crente, ele está se referindo justamente a isso. Quem tem domínio sobre os seus sentimentos? Como pode duas pessoas viverem em harmonia se os sentimentos de um é dominado por Deus e o sentimento do outro é dominado pelo inimigo? Porque se não for dominado por Deus, vai ser dominado por quem? É como uma folha ao vento. Não tem dono. Qualquer pessoa pode se fazer dono. É por isso que nós vemos ao longo da caminhada de muitas pessoas, desde sua juventude,
o inimigo muitas vezes sapateando, brincando, se escarnecendo, fazendo sofrer jovens que às vezes foram criados dentro da igreja, ouvindo a palavra, desenvolvendo até mesmo alguma fé, e de repente tem que encarar um sofrimento tremendo. Por quê? Porque a ansiedade nos seus corações impediu que eles consultassem a Deus, ou que eles esperassem pela resposta de Deus. Salmo 40 é lindo, irmãos, quando nos diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus é um Deus que ouve o nosso clamor. Deus é um Deus que se inclina para os nossos problemas, como quem olha de cima, querendo observar e agir, interferir. Nós precisamos valorizar a aprovação de Deus, porque a aprovação de Deus é quem nos dará segurança na nossa caminhada aqui. Mas a ideia proposta por aqueles discípulos de profeta nos mostra que existem problemas que, apesar de serem coletivos, pertencerem ao grupo, a solução terá que partir de natureza individual. Ou seja, cada um tem que participar de uma forma. Eles disseram: tomemos do Jordão, cada um de nós, uma viga. Eu entendo, irmãos, que cada um de nós hoje tem um tipo de viga para cortar. Preste atenção nisso. Deus permite o crescimento da sua vida, Deus quer trazer crescimento para a sua vida, mas esse texto nos mostra que nós precisamos fazer alguma coisa. E às vezes o crescimento da nossa vida implica no crescimento da nossa família, e eu quero pensar aqui a nível espiritual com os irmãos. Há exemplos na palavra de Deus que mostram que homens se converteram e levaram a sua família. O carcereiro, por exemplo, que estava lá vigiando Paulo e Silas na prisão, se converteu, ouviu o evangelho e levou o evangelho para sua casa. Cornélio, entre outros, foram homens que puderam desfrutar do prazer de verem toda a sua família sendo convertida, sendo salva no Senhor Jesus, crendo num Deus que opera. Mas cada um deles teve que fazer alguma coisa, teve que participar. E quando nós olhamos para o seio familiar, como é bonito, irmãos, nós vemos, por exemplo, uma família que, ao sentar-se à mesa para fazer a refeição, todos podem orar, porque todos creem no mesmo Deus, todos têm a mesma fé. E há maridos e há esposas que muitas vezes estão se acomodando, tratando o cônjuge como um amuleto. E quando não é um amuleto espiritual, é uma moleta, porque literalmente eles se apoiam e querem caminhar a sua vida. Eu conheço um amigo meu que diz assim: não, a minha mulher é uma mulher de fé. Quando a minha mulher diz, acontece. Minha mulher, ela ora, minha mulher lê a palavra, e eu olhei para ele e disse: e você? Você vai para o céu apoiado na sua mulher? E às vezes a gente se acomoda assim. A salvação é individual, irmãos. Mas as bênçãos para a família, que deveriam ser bênçãos coletivas, também partem de uma atitude individual. É a oração de cada um. Às vezes nós podemos passar problemas nas nossas vidas aqui. Podemos pensar nos nossos problemas, às vezes familiares, que nós estamos passando. E como seria bom se cada um fizesse a sua parte, orando, intercedendo, mudando, se doando, renunciando, como uma prova de amor. A palavra de Deus nos mostra um exemplo em que o apóstolo Pedro foi preso, está lá em Atos capítulo 12. Foi preso porque estava pregando o evangelho. E o livro narra a história. E no momento em que Pedro foi preso, Tiago, irmão de João, já tinha sido assassinado por Herodes e estava fazendo sucesso, matando cristãos. E Pedro era o próximo da lista.
Os irmãos sabiam disso, Pedro sabia disso. E na noite em que Pedro haveria de ser chamado por Herodes, o Senhor agiu na vida daquele homem, porque havia uma igreja orando, intercedendo. Cada um dos seus irmãos estava orando. Diz o texto lá em Atos 12, 5. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele ao seu Deus. E depois que o anjo do Senhor visitou Pedro na prisão, livrou-o das mãos dos guardas. Havia 2 guardas vigiando ele diretamente, e havia depois mais 4 guardas ali na prisão, que eles tinham que passar por eles. O anjo do Senhor chega, as cadeias que prendiam as mãos de Pedro caíram de forma milagrosa, eles passaram na frente daqueles guardas, nenhum deles viram. E Pedro é conduzido para fora da prisão. E sabe para onde ele vai? Para a casa de Maria, mãe de João Marcos, aonde estavam ali as pessoas reunidas orando por ele. A certeza de que tem alguém orando por você traz motivação para a sua vida, irmãos. Eu me lembro quando estava enfrentando problemas com relação à ansiedade pela minha vida profissional, época de vestibular. Olha aí os jovens que estão passando por isso. Eu tive uma força muito grande por parte da minha mãe, que orava incessantemente por mim, que cuidava de mim em oração. E eu sei o papel das mães aqui, as mães que oram pelos seus filhos, e muitas vezes não sabem. E o fato deles saberem que elas estão orando já está fazendo uma grande diferença nas suas vidas. Às vezes nós erramos, mas a oração do irmão que intercede por nós faz com que a misericórdia de Deus venha sobre nossa vida. O Espírito Santo é que faz a obra do convencimento do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo é Deus que se manifesta na vida das pessoas. Não cesse de orar, não desista. Um dia Deus poderá te dar a graça de ver alguém a quem você ama se rendendo aos pés do Senhor, professando a mesma fé, compartilhando as mesmas experiências, desfrutando da mesma proteção e segurança que só o Senhor Jesus pode nos dar. Amém, irmãos? Mas há uma outra lição que esse texto nos mostra, que a nossa dependência de Deus deve ir além das palavras e deve quebrar a nossa ansiedade e o nosso orgulho. No verso 3, um dos discípulos disse para Eliseu, naquele momento, que Eliseu já tinha autorizado que eles fossem ao Rio Jordão buscar as vigas para ampliar aquela casa. Ele pediu a Eliseu de forma humilde para Eliseu ir com eles. E a forma como aquele homem pediu, ele disse assim: serve-te de ires com os teus servos. Ele não estava chamando Eliseu para trabalhar, não estava chamando Eliseu para cortar lenha. Ele estava chamando Eliseu simplesmente para desfrutarem da presença do homem de Deus ao lado deles. Isso é humildade, irmãos. Às vezes nós queremos vencer sozinhos, às vezes nós queremos ter as nossas experiências de vida sozinhos e alijamos Deus do nosso processo de decisão, enquanto que a vontade de Deus é de estar conosco. Se nós precisamos da segurança que Deus nos dá, nós precisamos ser pessoas humildes, que vençam o orgulho. Nós precisamos ser pessoas mansas, de domínio próprio, que vençam a ansiedade e deixarmos Deus agir no tempo de Deus. Lá em Eclesiastes capítulo 3 diz que tudo tem um tempo determinado e há um tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Agora o que nós precisamos fazer é esperar o tempo de Deus agir na nossa vida. Amém, irmãos? Uma outra lição que nós tiramos desse texto é que a presença de Deus é que traz o seu socorro nos momentos das nossas perdas e dos nossos prejuízos. Quando aquele servo perdeu o seu machado, ele gritou pela presença do seu Senhor. Agora, irmãos,
A história mostra um simples machado que foi perdido. E o que isso pode trazer como aplicação para a nossa vida? O mesmo Deus que operou pelas mãos de Eliseu, fazendo flutuar aquele machado, restituindo ao seu dono, aquela pessoa que usava, é o Deus que pode também fazer um milagre na sua vida hoje, restituir a você aquilo que ao longo do tempo você deixou se perder. Essa é a grande questão, o machado perdido. O que isso representa para nós hoje? Pare e pense comigo agora. O que você gostaria de pedir a Deus que restituísse a você hoje? Eu queria que você refletisse, feche seus olhos por um momento e pense. Pense no seu passado, pense na sua vida. O que você gostaria que Deus trouxesse de volta? O que você gostaria que Deus restituísse a você? O machado que foi perdido, irmãos. Há muitas coisas, inclusive há pessoas que nós deixamos se perder ao longo da nossa caminhada aqui. Pessoas que nos magoaram e por um simples erro delas nós retiramos essas pessoas do nosso relacionamento. Ou pessoas a quem nós magoamos, mas não fomos humildes o suficiente para procurá-las e pedir perdão. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos restitua a graça e a vida dessas pessoas em nós. O machado, irmãos, cada um de nós tem um machado que deve ser cuidado. Da mesma forma que lá em Gênesis, Deus olhou para Adão e disse que toda a natureza fora sido criada e deveria ser cuidada por Ele. Hoje, existem muitas coisas que Deus nos acrescenta e que precisam ser cuidadas por nós. No final dessa história, o machado foi restituído, provando que Deus tem poder de ministrar a bênção da restituição da nossa vida. O machado flutuou sobre as águas, provando que Deus tem poder para confrontar, para superar as coisas naturais e fazer o milagre, trazer a sua bênção e a resposta da maneira como Ele quer. Talvez aos seus olhos hoje não haja mais forma de você ter de volta aquilo que você deixou se perder. Mas creia, e da mesma forma que Deus fez o sobrenatural acontecer lá no passado, Deus pode fazer o sobrenatural acontecer hoje na nossa vida. E nós precisamos crer, irmãos, que isso vai acontecer. A última lição que eu quero trazer para os irmãos é que nós precisamos apresentar a Deus o tempo e o lugar onde o nosso machado se perdeu. No versos 6 e 7, os últimos versos dessa história, quando o homem chama Eliseu, Eliseu atende, vai em direção a ele. Eliseu pergunta para ele, aonde que o seu machado caiu? E ele então mostrou o lugar. Eliseu então corta uma madeira, lança naquelas águas e faz o machado flutuar. E diz para aquele homem, levanta-o. Preste atenção naquilo que Deus está dizendo para você hoje. Se você já pediu ao Senhor para restituir algo que você perdeu ao longo da sua vida aqui, esteja agora atento para ouvir de Deus o que você tem que fazer. Estenda a sua mão e vá ao encontro da bênção do Senhor. Amém?